Olá, eu sou o Paulo Moutinho, sou o editor executivo do ECO e estarei aqui durante a próxima hora para conversarmos sobre o mercado automóvel. Estamos aqui no terminal de cruzeiros de Leixões, este espaço que nos recebe para falarmos sobre a indústria automóvel e isto depois de um ano que foi bastante complicado tanto para toda a economia e que afetou alguns setores em particular. O setor automóvel, como disse, foi dos mais castigados. 2021 não está também a começar da melhor forma. Vivemos aqui um momento de crise, mas também estamos a iniciar um momento de recuperação e acredito que será aqui uma oportunidade para uma mudança e uma mudança acelerada neste setor. E é sobre este momento atual e sobre as perspectivas do que é que nos trará o futuro que vamos falar neste painel com uma série de convidados, mas antes de passar a esses convidados vou passar a palavra a Pedro Gouveia Alves, que é o presidente do Montepio Crédito, que fará aqui uma pequena introdução sobre este tema. Muito obrigado em primeiro lugar, muito obrigado ao ECO pela oportunidade que nos dá de fazermos esta iniciativa. Também muito obrigado a todos os que participam neste painel do Web Talks do ECO sobre o desafio para o mercado automóvel em 2021. Vamos naturalmente fazer uma retrospectiva sobre aquilo que tem sido o desafio deste período de pandemia e todo estes fatores exógenos que condicionam esta indústria. Naturalmente fazemos parte deste ecossistema que é composto na cadeia de valor, quer por fabricantes, quer por distribuidores do retalho automóvel, quer também pelo próprio financiamento automóvel. Espero que, naturalmente, que seja uma conversa interessante e enriquecedora para quem assiste e também que daqui possamos extrair algumas conclusões, uma vez que os desafios são grandes. Nós, em 2020, tivemos uma queda muito significativa nas vendas de retalho automóvel. O ano 2019 tinha sido um ano que culminava com uma recuperação que já tinha vindo desde 2013, 2014, em que paulatinamente se foram recuperando, digamos que os valores de vendas no mercado automóvel. Como referi, o ano 2019 já estava num ritmo bastante interessante em termos da distribuição automóvel e também do financiamento automóvel, e depois, enfim, em 2020 todo este fator exógeno veio perturbar significativamente quer a indústria, quer o próprio financiamento. No que respeita ao Montepio Crédito, o Montepio Crédito, apesar de tudo, como instituição financeira de crédito de capitais portugueses, independente, uma vez que não é uma financeira de marcas automóveis, manteve uma estratégia de relação continuada de acompanhamento dos seus parceiros e acabou em 2020 por crescer. Acabou por crescer com algum significado, crescemos 18% na produção de financiamento automóvel. Isso tem muito a ver com o facto de não termos deixado de acreditar nas capacidades dos nossos parceiros. Uma vez que, mesmo com o fecho da atividade do ponto de vista de imposição legal, houve um recriar de toda a forma de fazer negócio no retalho automóvel. Aliás, é curioso referir que, enfim, recordo-me que da nossa experiência, nós em abril de 2020 tivemos praticamente o encerramento de toda a atividade, em março, abril de 2020. Em 2021, nos primeiros meses do ano, nomeadamente de janeiro e de fevereiro, tivemos também encerramento da atividade de retalho automóvel, mas com uma alteração significativa em termos de vendas. Isto quer dizer que o mercado, apesar da pandemia, teve a enorme capacidade de se recriar e de se readaptar e manter o seu ritmo de funcionamento pelas mais diversas formas, mais diversas vias. Naturalmente que, muito provavelmente, os aqui presentes terão muitas experiências para relatar e para partilhar connosco no que foi esta readaptação e reinvenção do próprio setor. O Montepio Crédito, enquanto instituição financeira, manteve-se muito próxima no sentido de adaptar também os seus próprios circuitos de financiamento, a digitalização dos processos, a melhoria desses mesmos processos, no sentido de poder estar à altura, de poder também contribuir para ultrapassar estes desafios. E, portanto, enfim, eram estas as notas iniciais que eu gostaria de dar.
E agradecemos, esta introdução do Pedro Gouveia Alves. O Pedro Gouveia Alves está apresentado, está aqui ao meu lado direito. Ao lado temos o António Coutinho, da M Coutinho, também vice-presidente da ACAP, e depois ao seu lado temos aqui o Miguel Vassal, que é da Indicata Portugal, da Autorola. Do meu lado esquerdo temos aqui o Armando Cardoso, que é da Direção Automóvel do Montepio Crédito. Ao lado dele temos o Pedro Rodrigues, da BM Car, e depois na minha ponta esquerda temos aqui o Manuel Macedo, da Macedo e Macedo, a quem agradeço a presença, e espero que seja uma boa conversa e ficamos todos mais esclarecidos no final. Eu vou começar aqui pelo António Coutinho. António, o Pedro estava a falar aqui daquilo que vivemos no início desta pandemia, desta coisa que se abateu sobre nós de um momento para o outro. E o que é que pensou quando o país fechou? Estávamos aqui no final de março de 2020, nunca lhe passou pela cabeça se calhar que o país pudesse fechar portas como fechou, mas foi o pânico ou como é que se responde a isto? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer à ECO, agradecer ao Montepio Crédito o convite que me fizeram para estar aqui presente e poder também relatar aqui um pouco daquilo que foi a minha vivência e a nossa vivência como grupo do setor automóvel e da forma como nós vivemos este último ano, o ano da pandemia. É normal nós dizermos que, e todos nós dizíamos isto, de uma forma clara, que os próximos 10 anos o setor ia se modificar muito mais que nos últimos 100 anos. E estávamos nós no final de 2019, no início de 2020, e achávamos que o nosso futuro ia ser uma transformação nos próximos 10 anos. Eu diria, com o processo do Covid, com o processo da pandemia, eu diria que o nosso processo, os próximos 3 anos, vão se transformar mais que os últimos 100 anos. Portanto, nós vivemos nos próximos 3 anos e neste ano que nós tivemos de vivência, vamos ter um processo de uma análise para o nosso setor, de repensarmos o nosso setor. Sem dúvida, quando a 18 de março de 2020 tudo isto aconteceu em Portugal, nós entramos em pânico. Primeiro porque não estamos habituados a viver numa situação destas, numa situação que para nós foi a primeira vez que aconteceu, nós não sabíamos o que ia acontecer, sabíamos que estávamos num processo pandémico, um processo em que o país iria parar e aquilo que nós queríamos perceber é como é que nós tratávamos das nossas pessoas, que era a nossa primeira preocupação, é como nós tratávamos os nossos colaboradores e era para nós importante proteger as pessoas, proteger os nossos clientes e, acima de tudo, passarmos tranquilidade para a nossa organização. E foi assim que nós vivemos os primeiros dias, foi a aprender todos os dias, a fazermos reuniões diárias com as equipas de liderança, todos os dias fazíamos 1 hora, 1h30 sobre aquilo que estávamos a fazer e a reagir ao dia, portanto nós não tínhamos um plano preparado para isto, eu acho que ninguém tinha um plano preparado para isto, portanto fomos nos readaptando. E a primeira sensação que eu tenho é que nós como portugueses somos fantásticos, conseguimos de certa forma tratar deste processo, reorganizando-nos todos os dias, de certa forma, olhando para as nossas pessoas, protegendo as nossas pessoas, tendo todo um processo de higienização das nossas condições que era extremamente importante e dando, de certa forma, também confiança aos nossos clientes. E assim vivemos os primeiros mês e meio, e fomos aprendendo, colocando as pessoas em casa, em teletrabalho, foi algo que foi muito importante. Nós da nossa organização, eu posso dizer que nós chegámos a ter, fora os nossos mecânicos, os nossos chapéus, os nossos pintores, nós tivemos mais de 300 pessoas a trabalhar em casa, portanto conseguimos de uma certa forma colocar as pessoas em casa e hoje fazemos disto um processo natural, normal. Nós hoje, grande parte das nossas pessoas hoje continuam a trabalhar em casa, nós damos a preferência às pessoas para poderem trabalhar em casa, é um processo que nós estamos a adaptar e queremos continuar a manter este processo. Achamos que é um processo importante para que as pessoas possam escolher o seu local de trabalho e achamos que estamos a ter resultados nesta fase, mas acima de tudo conseguimos abrir com calma e acima de tudo ter a confiança dos colaboradores, ter a confiança dos clientes até maio. E em maio tudo se alterou, eu acho que a partir de maio, quando o país começou a abrir, as pessoas começaram a ter mais confiança. E eu acho que nós, como setor automóvel, eu queria deixar esta nota, nós fomos das empresas que estivemos abertas, fomos dos poucos que estivemos abertos, porque tínhamos o processo de reparação como era algo importante para o Estado português e nós fizemos notar isso numa reunião que tivemos a nível já da ACAP com o Primeiro-Ministro António Costa e dissemos que nós éramos importantes estar abertos
e eu acho que estamos parabéns porque todos nós, eu poderia falar até pelo país e pelas ilhas, eu acho que todos nós soubemos estar, mantivemos as condições de higiene que eram importantes estar e protegemos as nossas pessoas e protegemos os colaboradores. Portanto, eu acho que fizemos o nosso papel e fizemos o papel também para o país. Um ano de grandes adversidades, e que acabou por já ser um pouco de alguma recuperação mais a partir do desconfinamento, e que pergunto aqui ao Miguel Vassal, que é como é que houve esta evolução, como é que houve esta recuperação e como é que está a ser já este ano no setor? Já vemos sinais positivos? Sim, muito boa tarde. Mais uma vez também muito obrigado pelo convite, ao Montepio Crédito e aos meus colegas de painel. Efetivamente, o que sentimos é, como muito bem disse o António Coutinho, estivemos à altura do desafio, conseguimos apoiar não só, em primeiro lugar, os nossos colaboradores e todos os clientes, mas conseguimos responder às pretensões de mercado. Conseguimos estar presentes quando alguém necessita de atualizar as soluções que tem, nomeadamente mercado de carro. E nesta altura notamos realmente que a procura tem tido um crescendo a partir precisamente de maio. O que notamos é que da parte da oferta, neste caso as marcas automóveis, vão ter dificuldade em acompanhar esta recuperação. Nós estamos com problemas de fornecimento que são transversais à generalidade das marcas e então será muito provável que ainda vamos ter um ano difícil pela frente, já não tanto pela pandemia, mas pelas condições de fornecimento do setor automóvel. Um efeito secundário que a pandemia está a ter. Pedro Rodrigues, perguntava que Miguel, o Manuel estava aqui a dizer que vê esta recuperação, já vamos falar da questão desse constrangimento, mas queria perceber, esta recuperação sente-se tanto nas empresas como nos particulares, ou nas empresas ainda há aqui alguma retração? Qual é que é a experiência? Antes de mais, boa tarde a todos. Novamente, um agradecimento especial ao Montepio Crédito e ao ECO e aos colegas de painel. Eu confesso que tenho alguma dificuldade, às vezes, de procurar não ser mal interpretado naquilo que vou transmitir e o objetivo também é partilhar a minha experiência ou a experiência da empresa que lidero nos últimos 12, 14 meses. E como o António Coutinho disse bem, numa fase inicial, todos fomos, evidentemente, chocados com algo que acho que ninguém, no seu bom juízo, poderia equacionar alguma vez. E, portanto, a primeira preocupação, evidentemente, que passou por uma proteção, quer da saúde das pessoas, quer da própria saúde económica dos nossos colaboradores. E, portanto, foi essas, de certa forma, os drives que a BMCAR considerou numa primeira fase. E para que isso acontecesse, também era preciso falar claro dentro das organizações. Eu acho que se há momentos em que nós temos que ser absolutamente claros com as nossas colaboradores, com as nossas organizações, são estes momentos de stress. E, portanto, nós estávamos a viver, evidentemente, um momento de stress não conhecido e, portanto, também tínhamos que ser claros. E, portanto, foi isso que nós procuramos fazer dentro das empresas. Acho que o setor automóvel teve excepcional, genericamente. Acho que falou claro. E, portanto, quando falamos dentro dos colaboradores, a nossa opção na altura foi uma opção sem ignorar o contexto que estávamos a viver e sem viver num oásis, evidentemente, mas aquilo que sempre foi o nosso foco foi manter a nossa atividade. Porque esse seria uma variável absolutamente imprescindível para que nós mantivéssemos a tal proteção económica da própria empresa e dos próprios colaboradores. E, portanto, digamos que tínhamos também um contexto de empresa, porque às vezes também é importante referir isso, tínhamos a opção de nos mantermos ativos ou não nos mantermos ativos. E isso nem sempre acontece. E, infelizmente, nem sempre conseguimos ter essa opção, e houve muitas empresas em Portugal que, infelizmente, em diversos setores, que nem sequer tiveram essa opção. Tendo essa opção, a nossa prioridade foi escolher esse caminho e, portanto, manter-nos ativos, sempre dizendo às pessoas que em qualquer momento poderíamos ter necessidade de inverter a estratégia. Okay? Felizmente isso não acabou por não acontecer e, portanto, nós tínhamos um pipeline relativamente confortável do primeiro trimestre de 2020, que nos permitiu abordar os meses de abril e maio com alguma tranquilidade, okay? Sem, obviamente,
mais uma vez, sem ignorar o momento e não deixando de ter consequências no negócio, mas permitiu-nos chegar ao final do primeiro semestre, basicamente com o mesmo nível de volume de atividade que tínhamos tido em 2019. E a partir desse momento, aquilo que se assiste, e o António Coutinho já referiu há pouco, assiste a uma recuperação claramente do consumo. E aí penso que quem se manteve ativo, quem teve uma manutenção da relação com os seus clientes, conforme o Dr. Pedro Alves disse há pouco e bem, manteve constantemente durante aquele período de tempo menos favorável, um constante relacionamento com os seus clientes. Investiu em comunicação. Eu acho que foi um momento em que quem investiu em comunicação acho que tirou partido à frente. Acabou por, no nosso caso, ter um impacto muito positivo no segundo semestre. Nós acabamos por fechar o ano de 2020 com o nosso melhor ano de sempre em termos de atividade. Crescemos cerca de 12% face a 2019. E aquilo que tem vindo a acontecer nestes primeiros 5 meses do ano é um pouco reflexo também disso. Ou seja, nós estamos com um crescimento de cerca de 50% face a 2020, até ao final de maio. Mas com certeza que não podemos ignorar aquilo que está a passar no mercado. Há muitos desafios à gestão. Mas eu estava a questionar, há uma diferença entre empresas e particulares ou não? Ok. No nosso caso em particular, eu acho que isso também tem a ver com, e isso é um bom argumento. No nosso caso em particular, nós não sentimos uma diferença. Isso tem a ver com uma estratégia da empresa. Portanto, para ter uma ideia, nós não trabalhamos grandes frotas, certo? Nem trabalhamos rent-a-car. E evidentemente que se estivéssemos focados nesse negócio, a nossa tendência para termos um impacto negativo no negócio iria ser evidentemente superior, correto? Portanto, o nosso mix em 2020 não foi diferente daquilo que tinha acontecido em 2019, quer na venda de particulares versus empresas, e quando estamos aqui a falar de empresas, estamos a falar basicamente de empresas que muitas vezes se confundem com utilizadores. Estamos a falar de pequenas e médias empresas e o segmento premium, estamos a falar de diretores ou de administradores e, portanto, estamos a falar basicamente do mesmo perfil de consumo. Portanto, não tivemos nenhum tipo de mix diferente, da mesma maneira como quando estamos a falar entre o negócio de viaturas novas ou viaturas usadas, o nosso mix também se manteve exatamente idêntico em 2020. Mas o Pedro referiu uma coisa muito importante e vou voltar aqui ao António Coutinho, mais nesta sua posição de vice-presidente da ACAP, que é o negócio do rent-a-car. Foi durante muitos anos, nos últimos anos, teve um grande peso no mercado português, por causa do turismo. Ressentiu-se de sobremaneira, não é? Neste momento já há aqui algum sinal positivo? O negócio do rent-a-car tem sido um negócio das marcas hoje em dia, não é um negócio dos concessionários. Eu acho que esse é um mau negócio. Eu costumo dizer que isso é cocaína para as marcas e não um processo de rentabilidade para os concessionários. E isso faz com que as marcas atinjam aqui as cotas que pretendem atingir, que façam alguns erros que muitas vezes são os concessionários que depois vão pagar, muitas vezes com influência até nos valores residuais que alguns automóveis possam vir a ter pela quantidade de automóveis que existem versus aquilo que é o potencial de compra desses automóveis. E, portanto, eu acho que estamos a equilibrar algo que era importante ser equilibrado, que é termos uma oferta igual à procura. E nós tínhamos marcas em que chegávamos a ter, muitas vezes, um valor que as marcas pagavam em 6 meses, 7 meses, estamos a falar meses de escudos, de euros. Portanto, estamos a falar de valores que não tinham peso. A ideia era só colocar os carros no mercado e fazer cotas. Portanto, eu acho que estamos a entrar num processo normal. Eu acho que o mercado, nós estávamos a trabalhar com mercados de 130 mil carros, 140 mil carros, eram valores muito elevados para aquilo que era o mercado. Aquilo que é o mercado de retalho já valia muito próximo dos 50%. Portanto, nós de um mercado, olhando para 2019, que era um mercado de 267 mil carros, 130 a 140 mil, é o retalho onde as marcas, onde os concessionários trabalham. Tudo o resto estávamos a trabalhar de grandes contas do aluguer operacional, estávamos a trabalhar no rent-a-car e, portanto, é um mercado que não é dos concessionários hoje em dia. Já foi em tempo, hoje em dia, as marcas chamaram a si esse negócio. Portanto, é um negócio que não é um negócio interessante, como o Pedro estava a dizer, é um negócio das marcas e que nós hoje pouco interferimos nele. Miguel, o facto do rent-a-car cair bastante para o mercado dos usados é complicado depois fazer esta gestão, ou não? Era um importante canal de fornecimento, certo? Sem dúvida. Bom, a pandemia trouxe constrangimentos muito grandes
digamos, nas várias fontes de abastecimento do mercado dos usados. Desde logo o rentacar, mas não só. Para dar alguns exemplos, ao vender menos novos, todas as concessões acabaram por ter menos retomas, menos, enfim, produto para alimentar a fábrica, chamemos assim, dos usados. E mais, questões como, por exemplo, prolongamentos de contratos que foram efetuados pelas gestoras de frota, que também fizeram diminuir, de alguma forma, essa produção de usados. Mais recentemente, isso não aconteceu tanto no ano passado, mas mais recentemente, o facto de haver escassez de produto no mercado internacional, neste caso europeu, que também é uma das fontes dos usados do mercado português, portanto a importação, está a fazer com que seja muito mais difícil comprar um usado lá fora e, portanto, os níveis de importação também têm vindo a É impressionante como a cadeia, interrompendo num sítio, Exatamente, portanto, trava toda. a fábrica dos usados está a contar também com muito menos matéria-prima para o negócio. Obrigado. Armando, ia perguntar aqui na questão do financiamento, porque este negócio do rentacar certamente também utilizava muito o financiamento. Que impacto é que isto tem, e nomeadamente no Montepio Crédito, se há aqui um efeito negativo, se bem que, daquilo que percebo das contas do Montepio Crédito, até está a haver um crescimento. Como é que está esse mercado? Antes de mais, permite-me, em nome do Montepio Crédito, agradecer também a presença dos nossos convidados e do Miguel. O negócio do rentacar, em termos daquilo que é a nossa atividade no financiamento automóvel, tem uma percentagem relativamente reduzida. Não quer dizer que nós não queiramos, enfim, até conjuntamente com parceiros estar presente nesse segmento, mas nós estamos declaradamente focados para o retalho puro e duro e, por isso, digamos, a especialização que nós temos nessa área, efetivamente, faz-se notar naquilo que é o apor da carteira de clientes, mesmo até daquilo que falava há pouco, entre o mix de particulares e empresas. Obviamente que os particulares têm uma percentagem muito significativa daquilo que é o nosso negócio. Agora, obviamente que a montante, a questão da renta-car, conforme Miguel falava, nesta cadeia produtiva ou de valor em que este negócio se insere, depois a jusante tem naturalmente os impactos que, como é lógico, nós estamos no negócio do retalho, estamos junto dos nossos parceiros. Se os nossos parceiros têm um problema de produto ou de oferta, nós teremos naturalmente também um problema nas oportunidades de negócio. Mas o que é certo é que, mesmo o ano passado, com esta novidade que impactou com todos e connosco também, como é lógico, apesar de não ser difícil colocar uma estrutura comercial, como foi o nosso caso, a trabalhar à distância, a nossa grande dificuldade, o nosso grande desafio foi contrariar o nosso ADN, que é estar presente junto dos nossos parceiros. Junto do cliente. Estar a gerir à distância coloca aqui um conjunto, de facto, de receios, de anseios, digamos, de dificuldades de adaptação. Mas aí contamos naturalmente também em conjunto com os nossos parceiros para em ambas as partes ultrapassarem essa novidade que foi, digamos, o que sucedeu no primeiro trimestre do ano passado. Já este ano as coisas já foram naturalmente um pouco mais amortecidas, conforme dizia há pouco. Obviamente que houve aqui, naturalmente, quem apostou na comunicação e quem naturalmente se melhor adaptou àquelas circunstâncias, porque conforme o António dizia há pouco, e estamos a falar no caso da organização que o António lidera, estamos a falar de centenas de pessoas, colocá-las em casa, quer dizer, num curto espaço de tempo, isto é um desafio perfeitamente fantasmagórico. Nós também tivemos que o fazer, como é lógico, na tudo que é o nosso back-office, mas de facto este ano as coisas foram muito mais do ponto de vista daquilo que é o impacto amortecido. Naturalmente, conforme há pouco na alocução inicial do Pedro Alves, de facto, nós o ano passado, apesar de tudo, tivemos um crescimento relativamente ao ano anterior, 2019, e no período homólogo estamos a crescer a 2 dígitos muito elevados, dispenso-me agora estar aqui a especificar,
Mas temos que ter cuidado, porque isto das comparações, porque já estamos em junho, já passamos o período do confinamento do ano passado, já passamos o período de confinamento deste ano. São realidades diferentes, portanto, não vale a pena percebemos estar... que de repente uma pandemia pode parar tudo e não podemos estar assim tão confiantes. Se calhar, Mas também temos que olhar para isto, para estas dificuldades, como uma oportunidade para reinventarmos, reposicionarmos, repensarmos, refletirmos, porque às tantas também as coisas como estavam. E o mercado em 2019 tinha a pujança que tinha, mesmo com aquela, digamos, característica que o António elucidava relativamente à questão da percentagem de matrículas para o segmento da renta-car. Às tantas andamos aqui um bocadinho, não digo enganados, mas inebriados pelos números e provavelmente, por mal que isto, digamos, tenha causado e cause, e obviamente que ainda vamos ter aqui alguns efeitos a prazo decorrentes do que aconteceu ano passado e este ano, e temos que estar muito atentos a esse tipo, digamos, de impactos que vamos ter que gerir. Também às vezes a vida coloca-nos estes desafios e temos naturalmente às vezes que acordar para a vida, não é? E repensar uma série de coisas. Aqui na incerteza, Pedro, a incerteza económica é algo que pesa bastante nos particulares, nomeadamente nós estamos com uma taxa de desemprego que ainda assim é baixa, tendo em conta tudo o que aconteceu. Isso reflete-se no negócio, ou seja, as pessoas nesta crise sente-se aquela retração de não vou mesmo gastar porque eu não sei o que é que vem aí, ou como isto foi tão diferente de tudo o que nós já passamos, as pessoas basicamente esperaram e a seguir retomam a sua vida normal. Bom, há aqui muitos ensinamentos que nós tiramos deste período, que é um período completamente inusitado, atípico e que nenhum de nós tinha vivido antes. Em todo o caso, há alguns padrões que se mantêm no que diz respeito à parte macroeconómica. Naturalmente que o consumo das famílias retraiu-se. Retraiu-se por dois fatores. Um primeiro tem a ver com a imposição legal, digamos assim, e portanto, de repente, os consumidores vêm-se privados de consumo porque não têm forma de consumir, e por outro lado, por questões de expectativas. Os consumidores, os agentes económicos são muito guiados por expectativas sobre a evolução dos principais indicadores que têm a ver diretamente com a sua atividade. E no caso das famílias, naturalmente que com alguma incerteza sobre o futuro, decorrente, nomeadamente quando estamos aqui a falar do primeiro quadrimestre de 2020, alguma incerteza sobre o futuro fez com que houvesse uma retração significativa do consumo. Aliás, é curioso vermos que a taxa de poupança sobre o rendimento disponível das famílias disparou, não é? Porque houve um conjunto de incentivos legais, governamentais, no sentido de manter a atividade das empresas e manter os empregos, e, portanto, o rendimento das famílias, de alguma forma, manteve-se, mas o consumo retraiu-se muito significativamente, o que fez disparar a taxa de poupança. Isto numa primeira fase. Numa segunda fase, há uma retoma de consumo, há um retomar de algumas necessidades de consumo e no setor automóvel isso também de alguma forma se verificou, porque houve um adiamento, digamos que, das decisões sobre o consumo automóvel. Mas, enfim, para responder diretamente à sua questão, naturalmente que sim, há um impacto exógeno que interfere diretamente sobre o ritmo do consumo das famílias e digamos que a principal fatia de consumo no mercado português é o mercado automóvel e, portanto, isto depois acaba por ter impactos diretos. É curioso dizer isto, já agora 2 ou 3 minutos para referir o seguinte. Há impactos diretos, quer no produto interno bruto, portanto, na criação de riqueza. O consumo representa cerca de 2/3 do total do produto interno bruto, da formação do produto interno bruto, e depois também há um impacto esse que, enfim, nós muitas vezes não temos avaliado e não temos presente no dia-a-dia, que é o impacto sobre as receitas fiscais do Estado. E aqui a indústria automóvel tem um peso muito significativo nas receitas fiscais do Estado português e, portanto, diria que uma retração significativa no retalho automóvel, na indústria automóvel, são más notícias
para todos nós. são más notícias para a receita do Estado e, portanto, é necessário ter isto em linha de conta, porque muitas vezes, mas o António Coutinho, na sua qualidade de vice-presidente da ACAP, também poderá dizer aqui algumas coisas sobre isto, que por isso é que é muito importante que este setor tenha um acompanhamento eficaz das próprias autoridades no que diz respeito à disponibilização de condições para que continue a exercer a sua atividade. Muito bem. Uma das coisas que estávamos aqui a falar era deste potencial retração dos particulares, mas há aqui um efeito, e vou passar aqui a palavra ao Manuel, que é o medo do vírus até acaba por ser positivo para o setor, no sentido de as pessoas não querem andar muito juntas e então procuram um automóvel. Correto. Há esse efeito? Há esse efeito, ou seja, nós tivemos já no ano 2020 muitos negócios que surgiram disso. A pessoa está habituada já a partilhar carros, ou a usar transportes alternativos, ou os próprios jovens que também acabavam por se deslocar em grupo, e cada vez tornou-se mais necessário o transporte individual. Claro que houve uma redução muito significativa da mobilidade no país, no tempo em que estivemos fechados e nos meses seguintes. Só agora é que estamos a notar, neste mês de julho, um regresso de alguma normalidade do trânsito. Mas a verdade é que houve pressão, e isso também teve a ver com muitos serviços de mobilidade que estavam a ser de partilha de automóveis, que estavam previstos e que iam surgir até no nosso mercado, sendo Portugal nunca é muito pioneiro nestas situações, e que acabamos por os abandonar. Ou seja, todos esses projetos têm sido adiados. Não quer dizer com isto que os volumes e haja algum compromisso com o mercado, não. Ainda era muito embrionário e conseguiu-se a sustentabilidade das vendas. Nós também, na minha empresa, acabamos por não trabalhar muito nem com rentacars, nem com as grandes frotas, e nas próprias empresas com quem trabalhamos houve maior necessidade de ter meios de transportes individuais. Tudo isto contribuiu realmente para que a descida não fosse significativa, e nós passamos 2020 sem recorrer a nenhum dos apoios. As pessoas estiveram em teletrabalho, houve muito maior digitalização, vendas à distância, e conseguimos soluções que permitiu, com segurança, com toda a higiene que se impunha nesta altura, continuar a laborar. Acabamos por não ter nenhum tipo de apoio estatal, nem recorremos a nenhuma dessas iniciativas no ano 2020. Agora, em 2021, notamos que as pessoas já estavam um bocadinho mais tranquilas, mesmo no confinamento já foi mais difícil de impor até comportamentos de segurança, ou seja, havíamos clientes a arriscarem e a pedir-nos para fazer coisas que nós, obviamente, não estávamos na disposição de o fazer. E acabamos por ter de criar e ser criativos e de encontrar soluções para ir de encontro a esse aumento de procura, sem colocar a saúde de todos em risco. Miguel, no mercado dos usados também se sentiu esta procura de repente pelo veículo individual, pelo automóvel para as deslocações, porque não queremos usar transportes públicos? Eu suponho que sim, quer dizer, não tenho números, No mas o sentido do feedback que tenho do terreno... das vendas terem também a ver esse efeito. Seguramente. Bom, desde logo, enfim, em março do ano passado, quando veio a pandemia, notámos uma travagem a fundo, mas ainda assim, pelo menos nos usados, e nós monitorizamos o mercado dos usados em tempo real, notámos que, ainda que a queda tenha sido a pique, nunca chegou ao zero. Portanto, de alguma forma, era uma das coisas que eu gostava de deixar aqui, penso ser importante de realçar, é a capacidade tremenda que a indústria automóvel, que o retalho, principalmente, teve de adaptação a algo que enfim, que nunca tínhamos visto, nunca tínhamos vivido. E foi extraordinário como, e já foi aqui partilhado em algumas situações, como em tão curto espaço de tempo se conseguiu adaptar. Bom, uma das formas que utilizou foi, obviamente, o digital, e mais do que o digital,
algo que se pensava e que ainda se pensa que será o futuro próximo do retalho, que é o chamado Omnichannel. Portanto, houve aqui uma série de iniciativas que foram feitas na altura e que depois, durante o ano, reforçadas. Temos até aqui alguns bons exemplos de ações nessa matéria, onde se tentou, enfim, substituir esse afastamento físico pelos canais online, pelas redes sociais, pela ida à casa do cliente entregar o carro, mostrar o carro, etc. Portanto, toda uma mecânica que junta o digital e o físico, que se estava à espera que acontecesse, mas que não se estava à espera que acontecesse tão rápido. E, portanto, nessa fase, eu penso que os valores de vendas dos usados nunca foi zero, justamente porque houve essa capacidade de reinvenção e esse arregaçado de mangas e acho que é importante de sublinhar. Bom, nós em meados de abril começámos logo a notar algumas tendências de subida, o que era estranho porque na realidade ainda estávamos em pleno confinamento e se eu puder usar esta imagem do bater como se batia nas televisões, era o que nós fazíamos no Indicata. Será que isto está a dar os números certos? Porque era estranho aquela subida em confinamento. Mas quando olhamos para trás e poucos meses depois, realmente percebemos que o Indicata não estava errado e que estava a haver uma recuperação. E agora, então, para responder diretamente à sua questão, acreditamos que uma das razões, eventualmente não a única, foi essa procura por, enfim, pelo usado, por ser eventualmente uma situação, uma forma mais barata de substituir alguém que substitui o transporte público, de substituir, principalmente nos meios mais urbanos, enfim, aquele fulgor que as empresas de mobilidade estavam a ter e, portanto, acreditamos que é plausível que esse efeito tenha acontecido e tenha contribuído também para esse disparar dos valores de vendas dos usados. António, de um vírus para outro vírus, ou para o efeito do vírus, que é esta temática toda sobre a falta de chips que de repente não existem, não há carros novos? Ou há muito poucos? Ou há poucos para a procura? Não há carros para entregar agora, mas nós podemos vender carros todos os dias, é isso que nós temos que passar às nossas equipas. Não é? Os clientes também não têm que levar o carro amanhã, os clientes terão que comprar o seu carro, realizar o seu carro, encomendar o seu carro. Mas que eu quero perceber que é, se um consumidor hoje for a um stand, um espaço de venda, daqui a quanto tempo é que vai ter um carro? Porque houve tempos em que se demorava imenso tempo a conseguir ter um carro novo. Eu diria, se estivéssemos aqui em marketing, eu diria que se fosse lá à minha casa amanhã, eu teria o carro amanhã para o cliente, mas como não estamos numa fase de marketing, conforme os produtos. Eu acho que temos hoje dificuldades em algumas marcas, não temos dificuldades em outras marcas. Eu acho que o processo hoje está mais dificultado em todas as marcas, umas mais difíceis, outras menos difíceis. Nós vivemos uma realidade que as marcas nunca pensaram que iriam viver quando tiveram os problemas do ano passado e que pararam as fábricas. Claro que foram ter com os seus fornecedores e foram ter com os fornecedores de semicondutores e disseram, pois nós agora não precisamos de vocês. E portanto vocês agora vão ter que arranjar a vossa vida e vão ter que arranjar outras soluções. E eles arranjaram soluções na área dos jogos, na área dos computadores, e quando as marcas precisaram de reforçar as produções, já não há. E portanto, por isso é que está-se a pensar, está-se a questionar muito rapidamente fazer uma fábrica nos Estados Unidos, fazer-se uma fábrica na Europa para semicondutores, porque grande parte disto estava proposto em Taiwan, estava proposto na China, e portanto há uma dependência muito grande de todo o mundo e destes países do Oriente. Temos uma reindustrialização da Europa e dos Estados Unidos, não é? Mas há um problema hoje grave e, portanto, nós temos marcas que já estão a vender para 2022, temos marcas que estão a vender para daqui a 3 ou 4 meses, mas temos um problema de stocks, que é grande, e acima de tudo temos um problema das nossas equipas, não é? Porque estas coisas, nós temos grande parte das nossas equipas que vivem de automóveis, os nossos vendedores, e portanto esta parte do equilíbrio emocional dos nossos vendedores
também tivemos que olhar para ele, tivemos que equilibrar, começar a pagar pela parte daquilo que é a venda e não a entrega, e portanto tivemos que mudar tudo, mais uma vez tivemos que equacionar todo um processo de forma a que as nossas equipas possam viver e possam, acima de tudo, estarem perfeitamente equilibrados emocionalmente, porque eu acho que é muito importante para quem vende, para quem trabalha com pessoas, estarmos todos equilibrados emocionalmente, que é a parte muito importante das equipas para o futuro. E esse é um problema que nós temos hoje em dia e pensamos que vai se arrastar durante o ano. Eu acho que Vai demorar muito a resolver este problema? E sabe que nós, quando falamos com as marcas sobre isso, e as marcas dizem nós estamos a gerir ao dia. E, portanto, hoje abrimos as fábricas, amanhã fechamos as fábricas e estamos a falar de marcas que fazem isto constantemente. Portanto, algumas marcas não sabem como é que vão gerir o processo, outras estão a tentar passar de digital para analógico alguns sistemas da marca para poderem entregar carros. Portanto, é um processo complexo. Eu penso que é um processo complexo que está a existir hoje em dia nos produtores, dos fabricantes de automóveis, e eles estão a gerir. E, portanto, eu não estarei dentro dos dados todos, mas sentimos, quando estamos a programar os automóveis e estamos a dizer que queremos ter um carro em encomenda, eles aparecem em 2022, alguns. Outros aparecem para o final do ano. E, portanto, isto é um assunto que nós vamos ter que saber gerir. Portanto, vamos continuar a vender automóveis aos clientes, vamos continuar a vender e as entregas serão mais tarde. Estamos a falar ainda de 6 meses à espera por um automóvel novo para suprir uma necessidade que muitas vezes é imediata. Pedro, o António estava aqui a dizer uma coisa muito interessante, que é passar do digital para o analógico. Isto significa reduzir tecnologia num carro. Vamos voltar a ter, se calhar, carros novos com vidros à manivela, ou isso não vai acontecer? Não vamos chegar a esse ponto. Não acredito. Podemos estar a falar de situações pontuais, momentâneas. Penso que é um processo dificilmente que vai ter um retorno em termos de tendência. Portanto, admito que seja uma situação conjuntural, mas estrutural penso que não. Aliás, eu penso que hoje vivemos tendências de consumo onde as questões tecnológicas muitas das vezes até são mais valorizadas que o seu próprio automóvel. Principalmente no mercado mais premium. Eu ainda há poucos dias estavam a partilhar comigo na empresa e coisas que acontecem seguramente no retalho hoje todos os dias. Hoje encontramos consumidores que a única preocupação, uma das preocupações é questionar se o automóvel tem Netflix ou não tem Netflix, quer dizer, portanto não é propriamente estarmos a falar se tem tecnologia automóvel como nós estávamos tradicionalmente habituados. Portanto, eu acho que são processos imparáveis e se dúvidas tínhamos sobre isso, acho que quando percebemos que há hoje grandes empresas de tecnologia avançada no mundo a entrarem fortemente no setor automóvel, acho que é uma demonstração clara que isso acontece. Não é? Bem, eu agora queria entrar aqui no outro tópico que tem a ver com, e vou desafiar aqui o Pedro, que é a questão do carro e da posse, e queria perceber, compra-se carros, paga-se dinheiro, compra-se a crédito, não se compra, aluga-se, mudou a forma como olhamos para o carro e valorizamos ou não a posse daquele bem? É algo que está a mudar e é algo que é muito geracional, não é? Porque a uma dada altura nós tínhamos, e nomeadamente os portugueses, tinham um sentimento de posse, de propriedade muito vincado. Hoje as gerações mais novas já não têm exatamente a mesma perspectiva relativamente ao tema da propriedade, não é? Portanto, tendem a privilegiar mais a utilização do que propriamente a posse. E, portanto, uma geração de subscrição. Exatamente. Portanto, do pay-per-use, se quisermos. Nesse sentido também os mecanismos e, digamos que a oferta de financiamento tem vindo a evoluir. Não apenas no sentido da posse, da propriedade da viatura, mas também do próprio aluguer operacional e, portanto, da utilização, digamos que do esforço financeiro mais vocacionado e mais focalizado na utilização do que propriamente na posse. Portanto, eu diria que isto tem muito a ver depois também com a própria segmentação do mercado, não é? Portanto, nós temos, digamos que, enfim, naturalmente isso já acontece muito nas empresas, quando fazem a sua gestão de frotas, nos particulares menos, mas começa a haver aqui alguma tendência, nomeadamente de gerações mais novas,
no sentido da utilização mais do que propriamente de privilegiar a propriedade. Enfim, compete às instituições financeiras acompanhar, digamos que esta e adaptarem-se a esta realidade. O Montepio Crédito tem o feito já desde há algum tempo. No seu portfólio tem alguns mecanismos de financiamento que permitem precisamente fazer essa adaptação mais à utilização do que propriamente à posse. Uma das coisas que temos visto, e Armando desafiava aqui, o rending começou a ser uma coisa que as empresas sempre fizeram, agarravam, faziam e era um produto muito vocacionado para profissionais. Mas quer dizer, os particulares neste momento já se estão a tornar adeptos desta forma. É um processo evolutivo e é gradual. E conforme o Pedro Alves falava, sendo geracional, a todo momento vai havendo reposicionamento desse tipo de soluções de financiamento. E quem fala na solução financeira fala também na solução virada para a própria eletrificação do automóvel, e nós também temos trabalhado nessa via com soluções específicas para isso. Mas na questão da posse e da utilização, obviamente que existem soluções de financiamento que estão mais vocacionadas para isso. Há uma tendência, obviamente, mas no caso dos particulares, ao contrário daquilo que era um produto fortemente vocacionado para o vetor empresarial, em termos daquilo que é o controle dos custos de uma frota, seja ela uma frota mais pequena ou maior, mas o particular, obviamente que, ainda há bocado se falava na questão da partilha de viatura, se olha para aquele bem como algo que ele vai utilizar, obviamente que está, digamos, mais focado naquilo que lhe vai custar mensalmente e às tantas menos focado naquilo que daqui a 3, 4, 5, 6, 7 anos ele vai ter que pagar pelo bem, porque provavelmente quando chegar ao termo do contrato aquilo que ele vai fazer é troca de carro. E, portanto, mas isso obviamente que, conforme o Dr. Pedro Alves disse, o sentimento de posse que sempre foi muito arraigado do português, de ter o carro em seu nome, mesmo que ele fosse financiado. Porque há soluções de crédito, obviamente, que para essa realidade, isso vem-se naturalmente esbatendo, e aquilo que nós temos que fazer é estar atentos, acompanhar e ir naturalmente também respondendo àquilo que o mercado, os nossos parceiros também exigem de nós. Criar produtos adaptados, como o Montepio agora criou. Relativamente à questão da eletrificação. Eletrificação com o ecofinanciamento. Com o ecofinanciamento, exatamente. Exato. É uma solução que lá está, que tem várias vertentes, porque também aquilo que nós queremos é uma abrangência do target de clientes para esse produto, e é muito interessante ver que nestes 5 primeiros meses do ano já financiamos mais viaturas neste segmento, independentemente do produto ainda ter aqui um mês e qualquer coisa de vida, do que o ano todo de 2020. Né? Portanto, isto também é uma tendência do mercado, em termos daquilo que é o produto, e nós naturalmente também temos que acompanhar aquilo que o consumidor quer, em termos digamos, do financiamento, a aquisição de algo que continua a ser uma transação muito emotiva, não é? Comprar um automóvel que tem peso, porque tem peso, quer em termos do PIB, quer em termos do orçamento familiar, mas há muita emoção, e quem sou eu para dizer, estou aqui os nossos 3 convidados para dizer isso, tem muita emoção no momento da transação. Da compra. Uma das coisas, António, que é a questão da eletrificação que aqui o Armando estava a falar. Eu queria perceber uma coisa, que é, as pessoas querem mesmo carros elétricos ou estão a ser empurradas para estes novos automóveis elétricos ou eletrificados, nomeadamente com os híbridos? Ou é Portugal que está a empurrar as pessoas e as empresas, os particulares e as empresas para esta mudança? Eu primeiro não punha isto num processo de Portugal, punha isto num processo da Europa, não é? Eu penso que há uma obsessão da Comissão Europeia para empurrarmos toda uma Europa para outras energias e mais amigas do ambiente. Não querendo dizer com isso que não se têm feito grandes evoluções nos motores térmicos em carros muito pouco poluentes hoje em dia. E, portanto, temos hoje grandes inovações em algumas marcas que têm feito passos muito grandes, não sendo carros elétricos, não sendo carros híbridos, têm feito uma grande evolução nos seus motores térmicos. Queria também deixar aqui uma nota que eu acho que é importante, que não só há dados de 2019, mas Portugal, naquilo que é a média de CO2 na Europa, é dos países mais baixos.
portanto, contra uma Espanha que tem 112 gramas por quilómetro, Portugal tem 109. Portugal tem vindo a fazer o seu caminho, portanto, tem vindo a fazer o seu caminho amigo do ambiente e, portanto, nós temos vindo a fazer esse caminho e as pessoas, portanto, têm reagido de uma forma positiva cá em Portugal. Agora, claro que isto também tem a ver com as normas da Comissão Europeia. Nós sabemos todos que temos uma taxa de 95 gramas, a partir da qual, se isso não acontecer, há penalizações muito grandes, que é vezes cada carro que passa, cada grama que passe, e, portanto, as marcas têm que ter essas normas europeias, não é? E, portanto, isto tem que acontecer. E, portanto, há uma pressão das marcas, há uma pressão da Comissão Europeia que automaticamente pôs sobre as marcas põem sobre os concessionários e há uma tendência também. E não deixa de haver uma tendência hoje dos consumidores de quererem carros de energias diferentes, viaturas diferentes, viaturas... Percebem os benefícios que estão associados a esse tipo de veículos? Sim, mas nós também, já agora sobre esta parte dos benefícios, deixe-me dizer que nós cada vez temos menos benefícios em Portugal. Não é? Somos dos países que não temos benefícios. Não é? Nós estamos a andar ao contrário da Europa neste processo da economia. Nós temos um parque automóvel que tem 13 anos, um parque envelhecido, é um parque que continua a ter muitos carros que não são amigos do ambiente, carros, inclusive, não estão nas melhores condições. Somos o único país nesta Europa do Sul que não teve o processo do abate. Apesar que o nosso ministro Cisa Vieira tem-nos vindo a dizer em reuniões constantes que faz todo sentido o abate nos automóveis, mas até agora ainda não conseguiu tirar do papel esse assunto, apesar de tínhamos uma promessa para o mês passado que ia acontecer, mas não aconteceu, e nós estranhámos, que já tivemos várias reuniões com o seu ministro Cisa Vieira sobre este assunto, mas a Espanha teve, a França teve, a Itália teve e Portugal não teve. E, portanto, o que é que está a travar isso, na sua perspectiva? Teremos que perguntar ao Sr. Ministro, está na mão dele só para assinar o documento já, neste momento. Portanto, o documento está feito, está aprovado por toda a gente e, portanto, é um assunto que nós estamos à espera a todos os momentos que o Sr. Ministro assine. E, portanto, era importante para o país, porque acho que também é um sinal que o Estado português dá na importância. Porque, e deixe-me fazer esta nota só, as marcas têm feito um papel brutal sobre isto, na parte ambiental, sobre os elementos tecnológicos, aquilo que eles têm investido na parte dos elementos dos motores. Portanto, as marcas têm feito o seu papel. Eu acho que também era importante, em alguns momentos, que o Estado faça o seu papel. E, portanto, que proibisse, se fosse possível, ou tenha normas mais difíceis de entrar carros importados. Nós hoje temos carros importados e a nossa média dos carros importados é sempre abaixo dos 4, 5 anos. São aqueles carros que são compensadores com base nos impostos que pagam e estamos a falar quase, agora não tenho aqui o número, são à volta de 40% sobre os carros novos que se vendem em Portugal, é um número extremamente elevado. E isto para nós é importante, mas acima de tudo eu acho que era importante que o Estado desse um sinal também às pessoas de que é importante ajudar também os clientes, as pessoas que querem comprar carros mais amigos do ambiente, que são mais caros neste momento. Sabemos todos que tem uma tendência, possivelmente em 2025 a tendência será, há marcas já anunciaram que os carros em 2025 serão ao preço dos térmicos e, portanto, há marcas já foram anunciando isto, mas que neste momento ajudassem os consumidores a fazer essa transição energética, que é importante, fazermos a transição energética. Eu acho que a Europa tem que dar esse exemplo de fazer essa transição energética, mas os Estados também têm que ajudar. E o nosso Estado português foi o único que nos ajudou entre aqueles três que eu anunciei um bocado. Manuel, vamos só ter daqui para a frente carros elétricos eletrificados, vamos ter mais o quê? Vamos ter hidrogénio, motores a gasolina e a gasóleo morreram, tivemos um ministro do ambiente que em tempos disse que são os motores a diesel que não fazia sentido. Qual é a sua visão? Sim, a marca que eu estou ligado vem-nos dando uma perspectiva de evolução da eletrificação já há muitos anos, que é uma realidade. O primeiro carro eletrificado que eu vendi foi há mais de 20 anos, talvez já está a imaginar, e nestes últimos anos representavam cerca de 70% a 80% das minhas vendas, carros eletrificados. Agora, o futuro não será uma única solução. E no atual cenário de carros a baterias, e também os temos para vender, de ligar à ficha, a maior parte da população não se revê ainda nessa solução de mobilidade sem grandes constrangimentos pessoais. Acabamos por ter dificuldades de recarregar essas viaturas e os tempos que demoram. A perspectiva que vamos ter nestes próximos anos é que as viaturas sejam das mais variadas. A solução vai ter que se enquadrar consoante a necessidade do cliente. Concretamente, podia-lhe dizer que temos uma planificação, se podemos dizer assim, que nos próximos 10 a 15 anos vamos ter 4 soluções, não digo opostas ou diferentes, mas que serão complementares
à disposição dos clientes aqui em Portugal mesmo. Vamos ter realmente viaturas a hidrogénio, já as teríamos disponíveis para venda se houvesse uma rede nacional. Mais uma vez, é uma questão política de não haver essa decisão. Felizmente, estamos a ter bons indicadores por causa dos autocarros. Os autocarros vão impulsionar a mobilidade individual, que representará sempre 10 a 15% das vendas totais nesse horizonte. Vamos continuar também com motores a combustão. O atual motor a gasolina e diesel será bastante interessante para um determinado tipo de utilização e se calhar o mais eficiente e até ecológico. Pelo meio vamos ter então viaturas movidas a eletricidade, sozinhas ou mistas com combustão, e algumas de carregar eletricamente. Não é? Ou seja, será previsível que venhamos a dividir o que era praticamente uma solução única de 98% ainda agora, para uma panóplia de 4 tipos de utilização de viaturas. Nem quero Basta imaginar as uma pessoas estação de mudarem de serviço para Sim, uma estação de vamos autoestrada assistir para esses a 4. cenários muito complexos, nomeadamente no reabastecimento, nas viaturas de ligar à ficha. Há países europeus, especialmente os nórdicos, que têm partilhado connosco essa experiência, não é? Tem que reforçar o abastecimento energético das cidades, tem que evitar soluções de facilitismo, como deixar esses carros circular, por exemplo, na faixa de bus, por causa do caos, e tem-se que criar realmente muitas alternativas. Vamos assistir a mudanças de paradigmas. Realmente, se as pessoas não estão na disposição de abdicar das suas comodidades e de algum conforto, não haverá, como lhe digo, uma solução única para todos. Sim, mas esse ponto é interessante e, Pedro, queria desafiá-lo, que é como é que comprar um carro vai ser cada vez mais difícil, não é? Hoje em dia a pessoa gosta do veículo X, e a maior parte das pessoas gosta deste veículo, ou comprava a gasolina ou comprava a gasóleo. Agora, quer dizer, ou comprar gasolina ou comprar gasóleo, ou o híbrido plug-in, ou híbrido a gasolina ou híbrido a gasóleo, ou totalmente elétrico, como é que se faz isto? Como é que se responde a um cliente? São boas questões e provavelmente de não resposta única. Vamos lá ver. Eu acredito, e nós assistimos isto nos últimos meses em vários setores de atividade, e o setor automóvel não é indiferente. Eu acho que hoje as tendências de consumo se massificam muito rapidamente, certo? Portanto, eu tenho alguma dificuldade em antecipar com muito tempo qual é o mix de produto que nós vamos encontrar. Até porque há muitas variáveis que nós nem próprio dominamos. Quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em dominar variáveis que, umas delas que dizem respeito à fiscalidade, outras que dizem respeito ao produto, outras que dizem respeito à política, e portanto nós sabemos aquilo que está a acontecer no mercado, e no mercado português em particular, e em outros mercados, com esta questão que estávamos a falar há pouco, relativamente à eletrificação ou modelos mistos e híbridos. Se nós olharmos para trás, isto está a acontecer muito rapidamente, certo? Hoje, as marcas que nós representamos, 40% daquilo que vendemos dizem respeito a esta tipologia de viaturas. Quando, se recuarmos há 2 ou 3 anos atrás, era absolutamente residual. Vamos lá ver. E isto são coisas que nós não controlamos no retalho, que nos temos que adaptar. É mais uma vez, um super teste de stress, porque isto faz com que, inclusivamente, a nossa própria formação enquanto empresa, dos nossos colaboradores, da nossa adaptação a estas novas realidades, sejam algo que está no dia-a-dia, não é? E que acontece muito rápido. Portanto, acho que depende de vários fatores, como o António estava a dizer há pouco, quer dizer, de um momento para o outro, se amanhã sair uma medida política que favorece o abate, isto tem uma consequência direta no nosso negócio. Porque é que nós, digamos, a não ser uma pressão que possamos exercer, o que é que nós dominamos relativamente a isto? Pouco, a não ser uma consequência, mais positiva ou menos positiva. Portanto, basicamente Mas até há pouco tempo muitas marcas se diferenciavam e publicitavam exatamente a questão da personalização, para não termos um veículo igual a todas as outras pessoas. A personalização vai entrar aqui no nível 2.0 do automóvel.
Eu acredito que as marcas hoje, e para além desta questão da motorização, eu acho que a experiência, aquilo que falávamos há pouco, a experiência que uma marca pode proporcionar a um consumidor, provavelmente se irá sobrepor ao seu próprio produto. Isto nós conseguimos, estamos a ver isto, não é? Que é aquilo que falávamos há pouco, em alguns exemplos. E aí sim, quando falamos, e agora entrando um bocadinho na parte daquilo que é a digitalização, o físico, eu acho que há espaço aqui para estas coisas coincidirem seguramente com tipologias diferentes. Provavelmente não vamos ter necessidades de espaços físicos. Eu já vou voltar aqui à Ok. questão dos espaços e é só terminar aqui este dossiê aqui com o Miguel na questão da eletrificação, que é como é que isto funciona no mercado dos usados? Como é que um veículo elétrico atualmente é visto no mercado dos usados? Eu estava a ouvir o Pedro e o Manuel e estava a pensar que é engraçado como a história tem sempre algo para nos ensinar. Já vou à questão da eletrificação, mas, por exemplo, nós já tínhamos visto em crises passadas e em choques económicos passados, nomeadamente do choque de 2008, que, apesar de tudo, o negócio dos usados tinha recuperado bastante mais rápido e mais fortemente que o dos novos. Okay? O ano passado confirmou-se que tal voltou a acontecer. A questão da tecnologia e mais do que da tecnologia, do poder, da legislação e do condicionamento que isso tem na tecnologia, de alguma forma estes condicionamentos já aconteceram no passado. Enfim, não me recordo, porque ainda era muito jovem, mas de ler na história que o Japão, nos anos 70, 80, já não estou bem certo, e a Honda, que lançaram medidas muito restritivas do ponto de vista de emissões, e na altura, tanto a Honda como a Toyota tiveram essa capacidade tecnológica e de investigação e desenvolvimento de criar novos motores que responderam a essas novas standards de emissões. Na realidade, está novamente a acontecer e, mais uma vez, também a indústria automóvel e os fabricantes e o engenho humano têm respondido a essas limitações, enfim, com esta panóplia de produtos que temos estado a falar. E, portanto, enfim, é giro ver como a história, as coisas repetem-se e que, como o engenho humano acaba para responder positivamente a esses desafios. Bom, nos usados. Naturalmente, os usados faz parte desta cadeia de valor e tem algum delay. No entanto, o mercado de usados de energias alternativas, enfim, começa também a dar os primeiros passos e segue ou tem seguido um pouco o mesmo comportamento do mercado dos novos. Ou seja, as taxas de crescimento, tanto dos híbridos como dos elétricos, têm sido bastante grandes, tal como acontece nos novos. Obviamente, também pela mesma razão, estamos a partir de patamares mais baixos, não é? Mas há apetite por estes veículos elétricos? Estou a pensar, por exemplo, modelos que foram lançados há 5 anos, neste momento têm mercado nos usados? Não, há mercado, sim, há mercado de usados e tem apetite. Enfim, há algumas incertezas, nomeadamente do desenvolvimento da tecnologia, que pode fazer com que, de repente, o carro, enfim, já não seja de última geração, um bocado como se nós compramos o telemóvel amanhã, se calhar para o ano já... Bom, há essas questões, mas também eu diria que os consumidores também começam a estar habituados a esta rotina de que o produto, enfim, que compram hoje, provavelmente daqui a poucos meses, pronto, já não é do último grito, mas serve bom. O que é que nós notamos e o que é que nós vemos nos números e que o Indicata nos indica é que os níveis de rotação, ou seja, que mede um bocado a relação, mede com objetividade a relação entre a oferta e a procura, têm sido mais baixos
que, no caso das motorizações, enfim, ditas tradicionais, a gasolina e o diesel, o que pode significar duas coisas. Enfim, que ainda assim a procura não é tanto como nos combustíveis alternativos, mas também que a quantidade de estoque que existe no mercado permite assistir a essa procura e, portanto, as coisas estão equilibradas. Bom, portanto, na realidade, os níveis de rotação, até por esta falta de produto ou deste desequilíbrio entre a oferta e a procura, muita procura, menos produto, tem vindo a acelerar as rotações, tanto principalmente do gasolina, mas também do diesel. Nos últimos meses, enfim, talvez, lá está, por esse desequilíbrio estar a ser maior agora no diesel e no gasolina, as rotações dos combustíveis alternativos têm vindo a aumentar, portanto esse desequilíbrio começa agora também a afetar E essa procura valoriza este tipo de automóveis ou não? Sim, acreditamos que sim. E não temos uma desvalorização superior de um veículo elétrico com 5 anos do que temos de um veículo a combustão com os mesmos 5 anos? Bom, nós ainda não fazemos cálculos de valores residuais, etc, portanto não lhe sei responder, enfim, com precisão, enfim. António, isto acontece ou não? Um veículo elétrico desvaloriza tanto como a gasolina ou a gasóleo com a mesma idade, ou o mercado já atribui alguma confiança a estas novas... Eu penso que há uma maturidade dos carros térmicos. Vamos ver, os carros térmicos são viaturas que têm um longo tempo de existência e, portanto, é um produto que está mais que testado. Nós, quando estamos a falar dos carros elétricos, temos que pensar que há 5 anos começou a tecnologia, ou há 7 anos, ou há 10 anos. Portanto, é uma tecnologia muito recente. E o que o consumidor põe em cima da mesa é as baterias. E, portanto, neste momento temos um processo de baterias que eu penso que é um assunto que as marcas vão ter que resolver. E, portanto, este processo da troca das baterias é um processo que é penoso num carro com 5, 6 anos e, portanto, é um processo que as marcas vão ter que saber resolver no futuro próximo. E, portanto, este é um processo normal, é um processo de transição, da evolução do setor e, portanto, tudo isto se resolve no tempo. Agora, se nós estivermos a comprar 2 carros, um carro só elétrico e um carro térmico ou um plug-in que faz 40, 50 km, claro que hoje em dia um carro elétrico tem perdas porque temos um processo das baterias, da durabilidade das baterias, estamos no início de uma geração e, portanto, esses carros têm que ter perdas em relação ao passado. Agora, eu acredito que as marcas vão arranjar uma solução para isto e vão ter que arranjar uma tendência para resolver estes processos, que são processos normais, são processos de crescimento perfeitamente de quem é jovem. Isto não é um problema, não vai ser um problema no futuro. E aqui, Pedro, são as marcas premium que têm que dar esta resposta e ajudar a incentivar os consumidores a não terem estes receios com a perda de valor das baterias. Porque é mais... Eu olho para um motor a gasolina com 5 anos e eu não sei o que é que está lá dentro, mas eu num carro elétrico eu vejo qual é o nível da bateria como vejo no telemóvel. E isto é complicado. Eu acho que não estamos a falar de um processo que não se limita ao segmento premium, é um processo generalizado nas marcas todas, embora há movimentos bastante interessantes no setor e movimentos entre marcas, independentemente de ser o segmento premium ou não, de alinhamento e de fusão até de algumas operações, no sentido de se dotarem mais rapidamente, não só da tecnologia, mas também de a tornarem mais barata e mais eficaz e mais cómoda para todos. E, portanto, eu penso que isso não será uma situação particular do segmento premium, uma situação generalizada e que o setor genericamente está atento e está a fazer o seu percurso. E que estará a procurar a resposta. O nosso tempo passou muito rapidamente e eu quero agradecer a presença de todos. Como percebemos, é um setor que passou aqui, sofreu bastante com a pandemia, mas que deu aqui um salto com a pandemia e vai olhar para esta crise como uma oportunidade para se reinventar e responder a uma série de desafios que, como procurámos abordar aqui nesta hora, serão muitos, mas será interessante acompanhar toda esta indústria e a forma como aquilo que utilizamos no dia-a-dia, os veículos, se vão transformar e passar a ser
nossos aliados e amigos do ambiente cada vez mais, acredito eu. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado.